Então, vamos por parte para a gente entender essa história. Em 2001, Israel eliminou o fundador do Hamas, né? E sucedeu outra pessoa sucedeu esse fundador. Em 2004, eles também mataram esse cara. Em 2011, Israel libertou Ibrahim Siwé, né, que é o governador da faixa de Gaza, líder do Hamas. Um dos três líderes, inclusive o responsável pelo atentado que aconteceu lá, pegando esses reféns, é o Ibrahim Siwé, tá? Pouco falado aí nas mídias. Por que é pouco falado? Porque Israel libertou ele da prisão. Ele estava 23 anos em prisão perpétua. E Israel deu o Ibrahim Siwé mais 1.090 e poucos presos que eram palestinos ligados ao Hamas, né? E em troca de um soldado israelense que estava há 5 anos em posse do Hamas. Então, há muitos e muitos anos, Israel vem dizimando os palestinos, tá? Essa guerra não é de agora, isso não acontece de agora, desde agora, isso é muitos anos. Lá na Palestina, a Canaã, que era conhecida, que era conhecida como Canaã bíblica, né? ela, ela se tornou esse nome através do imperador Adriano, que colocou o nome de Filistia, terra dos filisteus, né? Você teve várias vezes que Israel sofre impacto ali. Primeiro, Israel na época de Cristo estava com os romanos, né? Por um lado, os romanos cobravam muitos impostos, sim, mas era o maior império do mundo. Com certeza, qualquer guerra que viesse contra Israel, se Israel não tentasse se antecipar ao poder em 69 depois de Cristo, qualquer guerra os romanos iriam proteger os israelitas. Por mais que pagassem altos impostos, eles eram a galinha dos ovos de ouro dos romanos, né? Aquele acordo era benéfico para os romanos. Então ninguém ia mexer com Israel sob o domínio romano. Eles tinham liberdade religiosa, né? Havia algumas manipulações romanas, por exemplo. Eles poderiam indicar membros para o Sinédrio, eles poderiam mudar penalidades dos romanos. Eles tinham todo o poder ali. Não podiam executar penas sem antes levar conhecimento de Roma. E ali em 69 eles tentam uma luta e perdem a batalha, o templo é destruído. Depois em 132 lá tem a questão do... Eu acho que ali já começa o Tito, né? Ou o Imperador Adriano, o comandante Tito ou o Imperador... Teve o Tito e o Imperador Adriano, que também destruíram o templo, o restante que sobrando o Muro das Lamentações, que não se chama Muro das Lamentações, tá? É que as pessoas veem os judeus balançando a cabeça, pensam que eles estavam se lamentando e esse nome pegou. Mas para os judeus não é Muro das Lamentações, é outro nome, que eu não lembro. E ali você tem a destruição do templo, né, os dois templos ali, os dois lugares, um no Antigo Testamento, lá na época, acho que antiga lá da Babilônia, da Nabucodonosor, e tem essa destruição. Os judeus, eles seguiram um cara chamado Barcojas, acho que é Barcovas, que era um cara que determinou que não pagasse imposto a Roma. Eu lembro que tentaram os judeus fazer isso com Jesus. Tentaram fazer com que Jesus negasse os impostos, porque eles queriam seguir um guerreiro, né? Que libertasse os judeus da opressão, Israel da opressão romana. Eles estavam ali vivendo na opressão romana. Ao mesmo tempo, por que todo esse alvoroço acontecia? Porque as religiões, as autoridades religiosas da época de Cristo eram super desonestas, eram super manipuladoras, não havia justiça naquela época. Você vê que o Antigo Testamento termina lá em Malaquias, né? Ele já criticando o povo por não trazer os dízimos, que o dízimo é lei, o dízimo para o israelita é lei. Era uma forma de Deus abençoar órfãos e viúvas e também a vida dos sacerdotes que eram mantidos pelo templo. Então, acabou-se o compromisso ali. Na época de João Batista, 400 anos depois, a Bíblia antigamente tinha 4 páginas em branco, representando 100 anos cada página. A partir dali,
Jesus vem questionando um monte de coisas graves. Por exemplo, a questão da Corban, que era um acordo que a pessoa podia fazer com o templo, o sacerdote ficava com uma parte do dinheiro, devolvia uma parte do dinheiro para esse cidadão, e parece que ganhava algum documento que isentava o cidadão de ter que cuidar de seus pais na velhice. Olha que coisa ridícula. Então Jesus vem só metendo o dedo na ferida. E aqueles cidadãos sempre dizendo que nós somos filhos de Abraão, que isso, que aquilo, até chegava ao ponto de Jesus falar, cara, vocês, na época do profeta Elias, haviam muitos leprosos em Israel, mas Deus não curou nenhum leproso de Israel, curou Naamã da Síria. Na época da viúva de Sarepta, né, havia a viúva acho que é de Naim, eu não lembro bem, a viúva de Sarepta. Não, haviam muitas viúvas de Israel passando necessidade, mas Deus não enviou o profeta Eliseu a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, que não era dentro de Israel. Então, o que Jesus está dizendo? Que Deus começou a abençoar os inimigos. Síria estava em acordo de guerra com Israel, mas sempre foi inimigo de Israel. Então Deus começou a abençoar fora de Israel. Isso pode acontecer hoje em dia, porque a terra de Israel não é considerada uma terra santa. Tem aborto, tem tráfico humano, tá? Tem drogas liberadas, tem passeata, né? Vocês sabem, passeata que tem lá, e não é considerada terra santa. E Jesus disse, vocês jamais não me verão mais até que venham a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. O que eu entendo com isso? Que eles precisam preparar a nação, voltar à santificação, para poder o Senhor vir. É lógico que Israel tem muita gente que não está conformado com o que está acontecendo na Palestina, né? 40 e poucos % lá na faixa de Gaza são menores de idade. Tem pessoas lá que os pais foram expulsos e a criança está vivendo lá dentro, crescendo lá dentro, fora dos pais, porque ela não consegue sair. Você tem fronteira, você tem o Hamas numa fronteira, que governa a faixa de Gaza, e você tem a fronteira de Israel. Então o cara não consegue sair de lá. Quem foi expulso? Expulsou seu pai, você fica vivendo lá com seus parentes, só Deus sabe como, né? Porque os parentes vão pensar mais nos seus próprios filhos, né? Se for parente primo, assim, você já vai sofrer injustiça ali. Lá só tem 4 horas de luz, quase não tem água, não tem alimento, o Israel não deixa entrar, o Catar mandar ajuda, não deixa nada. Entulha poços de água, destrói plantação de oliveira que leva 50 anos para produzir. E na Cisjordânia não tem Hamas e eles dizimaram mais de 7 mil pessoas, expulsaram. Então, o que você vê é uma limpeza étnica na cara dura. Qualquer historiador e estudante dessa história vai dizer para vocês o que Israel faz há muito tempo. É só você ver o mapa de como era a terra com os palestinos e qual a razão de eles terem sido expulsos de lá. Então aqui fora vive filhos e lá dentro pais, ou o contrário, aqui fora vive pais e lá dentro filhos. É uma injustiça. O que poderia ter sido feito ali, um acordo com o Egito, que está passando dificuldade financeira, fazia um acordo, ajudava comercialmente ali também, né? uma ajuda da ONU ali. Em conjunto, vamos fazer uma retirada, primeiramente, antes de eu entrar para eliminar o Hamas, né? Que cometeu essa atrocidade, vamos tirar mulheres grávidas, idosos, crianças, né? Até tal idade, que não são terroristas, que não são envolvidos, né? Médicos. Tem muita gente lá ligado que deve ser até espião de outros países, né? Tem que tirar as pessoas que não oferecem risco, como sendo do Hamas, entendeu? E depois Israel entra por terra e faz essa busca. O que não pode é ficar confortável, como eles estavam, jogando bomba e dizimando. Ou seja, para eles, você vê pelos discursos de muitos israelenses, e também das autoridades, que inclusive televisionado, alguns consideram os palestinos como nada, tá? E ali você tem 40 e poucos % da população menor de idade, né?
Então, por conta a raiva de Israel é que eles são de religião muçulmana, aquele povo é de religião muçulmana. E aonde era o templo destruído de Israel, está lá o Domo da Rocha, né, aquela cúpula dourada, ao lado da Mesquita de Aláxia. Né, o Domo da Rocha é considerado pelos judeus como sendo o Monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar Isaac. Para os muçulmanos é onde Maomé ascendeu aos céus, então tem toda uma conotação Jerusalém ali, antiga Jerusalém, né? E perto ali o Muro das Lamentações em volta. Ali toda aquela questão histórica, ela tanto as duas nações consideram aquele terreno como sagrado, né? Quase que não sai aqui o raciocínio. Então, foi liberto o Ibrahim Siué, a primeira coisa que o cara faz é ameaçar o premier Benjamin Netanyahu. Ele aprendeu hebraico na cadeia, ele escreve risco calculado e manda e entrega isso ao Benjamin, e isso em 2011, e agora ele que comanda esses ataques. Né? Os caras entraram pelo céu, pelo mar, pelos túneis. O exército israelense não para no sábado. As pessoas pensam que para, não para, porque lá é uma área de constante ataque a mísseis, né? Tem lá você acha que aquele negócio de ferro lá, aquela arma que eles têm lá, ela não precisa de ser verificada? Você acha que o exército vai deixar ela só lá igual o Biru, tá lá rodando para lá e para cá? Não. Tem que ser verificada, municiada, não sei como é que funciona, mas eles têm que estar de olho ali, para acontecer alguma falha, você coloca em risco, ela tem que ser protegida, né? Você coloca em risco toda a cidade ali. Então, constantemente tem ataque, o exército não para. Só que o exército israelense ele não é tão capacitado como se mostra. Eu vejo as meninas, soldados, fazendo um vídeo no TikTok dançando em plena guerra, quando teus concidadãos estão reféns do Hamas, vocês ficam fazendo dancinha. Quando a Palestina está sofrendo, vocês estão fazendo a dancinha que pode cair como um deboche para toda a nação muçulmana, que são 1,9 bilhões de muçulmanos no mundo todo, né? que engloba toda aquela religião ali dos árabes, ali, dos palestinos. Né? E ali você tem, você tem esses deboches, né? Esses deboches que podem fazer com que o mundo muçulmano se revolte, tá? O muçulmano ele tem pelo Alcorão uma questão, cara, que eu acho interessante. Se você entrou em guerra com eles e você depois não quer mais guerra, eles também não vão se vingar. Eles deixam tudo correr. Se o seu inimigo quiser paz, é uma norma do Alcorão. Esteja em paz com ele, tá? Então aí você tem ali na época lá o imperador Adriano dizimou tudo, destruiu tudo. Os judeus só tomaram coça e ali a terra foi mudada de Canaã para Palestina, né? Filistia, terra dos filisteus. Os judeus expulsos de Jerusalém, depois eles foram habitando em lugares distantes, depois caíram no problema lá do bigodinho, né? Hoje em dia você tem 6 milhões de judeus residindo nos Estados Unidos, que esses judeus devem ter uma posição forte lá, né? Comércio, essas coisas assim, indústrias. E você tem uma parte lá, Israel, e em 10 cantos do mundo você tem judeus. Mas não chega não chega a 20 milhões, se eu não me engano. E você tem 1,9 bilhões, quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo todo. Olha que treta. Então, tipo assim, qual é o objetivo de Israel de fazer essa limpeza étnica? Tomar toda aquela terra, né? Para quê? Para depois destruir o Domo da Rocha, a Mesquita de Aláxia, e arrumar uma treta com os muçulmanos, vai ter que se esconder na OTAN. E os Estados Unidos, o líder da OTAN, com certeza vai botar Israel para ser protegido dentro da OTAN. Só que na OTAN tem a Turquia. E a Turquia é de religião muçulmana, de religião islâmica. Olha que treta. Olha que treta. Será que a Turquia, como membro da OTAN, se for atacado por Israel, a OTAN vai se meter? Eu não sei como é que funciona o tratado da OTAN. Tá? Eu só sei que a Turquia está dentro da OTAN, dentro do Ocidente, de questões ocidentais, e ela não vai ficar contra as questões orientais. Ela não vai ficar contra a sua religião.
Isso daí seria inimaginável, nunca ia acontecer isso. E o que Israel deveria ter feito se tivesse cautela? Feito a excursão por terra, feito as questões que eu falei aqui, a retirada, né, humanitária, permitido a ajuda humanitária. O Brasil teve que se meter nisso, tá? Arrumar treta com os Estados Unidos. As outras nações viraram as costas para os Estados Unidos, ou seja, uma grande potência, a maior potência bélica, as nações viraram as costas. Por quê? Porque os Estados Unidos só se envolvem em treta. Você percebe, vamos supor que o Brasil apoiasse só os Estados Unidos e ficasse contra a Rússia e China. Primeiro, se a China fizer um embargo econômico, a gente está ferrado. São os maiores, nós temos os maiores comércios com a China, aquele que nos fornece muito bilhões de dinheiro, tá? Temos acordos muito fortes comerciais. O Bolsonaro foi lá e inventou que a China tinha criado o vírus. Um cara irresponsável vai e faz isso. Por quê? Porque é o lambedor de botas dos americanos. Prestou continência à bandeira americana. Só se presta continência a uma outra nação quando a nação te ajuda na guerra, tá? Não é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só ajuda a fazer ditadura militar no Brasil, né? Só ajuda em treta. Embargo econômico na Venezuela, junto com o Reino Unido, em plena crise do petróleo, embargar a Venezuela, né? Para a Venezuela decair e depois falar que é tudo culpa daquele governo, tá? Então, tipo, que não é defendendo a Venezuela não, mas é o que os Estados Unidos faz. Se a gente ficasse contra a Rússia e a China, muito fácil, a Rússia chegava, equipava a Venezuela aqui com uma força bélica, criava uma espécie de OTAN oriental, metia a força bélica aqui, daqui a pouco a Venezuela estaria invadindo o Brasil, né? E essa questão de Essequibo seria um prato cheio. E aí os Estados Unidos ia fazer o quê? Não, a gente vai mandar umas arminhas aí para ajudar vocês. Os Estados Unidos ia bater palma. Os Estados Unidos ia ficar igual urubu, esperando a carniça morrer para poder se beneficiar do petróleo. Só que aqui no Brasil, eles têm que proteger a gente, mesmo não querendo, porque os comerciantes, a Petrobras, né, os acionistas americanos, se acontecer alguma coisa, quebrar a bolsa aqui de valores, quebrar o comércio, quebrar a nossa nação, um monte de gente quebra junto, tem um monte de países que tem negócios aqui, porque os países não são independentes. Com tudo isso, o que o Brasil agora precisa fazer? O Brasil precisa criar uma independência e começar a produzir seus próprios caças, é o que já está acontecendo aí, seu próprio material bélico. O Brasil tem condições, muitas condições. Só que no Brasil acontece uma palhaçada. Vou dar um exemplo para vocês. Esses anos, 2 anos atrás, um ano passado, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Tinha, acho que, liberado 90 e poucos milhões para a área da educação. Sabe quanto é que o governo gastou? 0,24. Você podendo gastar os 90 milhões, os caras gastaram 0,24 desse recurso. Ou seja, os caras se recusam a melhorar o nosso país. Sim, tá? Querem criticar o FIES, o ProUni. O FIES era o financiamento da faculdade em 14 anos. Você não consegue pagar a faculdade de 14 anos? Aí tem o ProUni, que isenta você de 50% se você tirar uma nota boa no Enem. Ou seja, 50% da faculdade que o governo pagou para você, você vai pagar em 14 anos. Isso é ruim ou bom? Isso é ruim ou bom? Então, cara, quando faz alguma coisa pelo pobre, quem não estuda isso, pensa que os caras que falam alguma coisa estão falando coisas absurdas, estão falando coisas... que acontece assim, cara, no Brasil, se trabalha de segunda a sábado e ganha R$1.300. Que tempo que essas pessoas têm de estudar política? Que tempo dessas pessoas têm de avaliar o que está sendo falado, gente? Então as pessoas vão com massa de manobra. O Brasil está cheio de coach, né? Enganando pessoas, ganhando dinheiro. Está cheio de pastores, falsos pastores, ganhando dinheiro nas costas do povo por conta dessa falta de instrução, né? Isso aconteceu com o Salvador Allende, né? Aí no Chile, lá, o Pinochet, na época do Pinochet, Salvador Allende fazendo o quê? Melhorando as condições do país, foi perseguido, foi bombardeado. Então, tipo, que você tem isso no mundo todo. Aí vem as escolas cívico-militar.
As pessoas não entendem o que é escola militar e cívico militar. Vou explicar para vocês. Escola militar, ela pode cobrar uma mensalidade, tá? O Brasil, ele dá condições para o Exército, né? Dinheiro do Exército, esses recursos podem ser criados com escola militar para poder, quando o militar viaja para um outro estado, ele poder colocar o filho dele numa escola militar lá. E então há essa carência ainda, porque nem todo lugar tem essa escola militar. Aí vem o plano da escola cívico-militar, né? Bombeiros e polícia militar tentando fundar essas escolas. Só que olha como é que os caras faziam. O cara recebe a ajuda do governo, tá? Assim como a escola pública recebe, só que eles gastam 100% desse recurso. Não é como os 96 milhões que eles gastaram só 0,24. Eles gastam 100% desse recurso. E eles pegam a escola pública já montada e de um dia por outro ela vira cívico-militar. Ela passa a ser administrada por militares, né? Só que começa a cobrar mensalidade. Em Goiás aconteceu isso. Começaram a cobrar mensalidade. Primeiramente, o aluno tem que ter o direito de escolha. Se uma pessoa não quer estudar na escola militar, ela não pode ser obrigada a isso, gente. Isso não existe, tá? Então a escola cívico-militar é essa transformação da escola pública e cívico-militar. Se querem fazer, fazem, mas não vai cobrar mensalidade. E tem que perguntar se o aluno quer, o aluno pode ir para outra escola. Escutei, bombeiro.